agora eu vou botar. Eu tive uma experiência mais ou menos uns 9, 8 anos atrás, foi o seguinte. Eu estava ainda numa igreja e eu participava de um grupo, tipo um grupo de jovens, né? Eu era jovem nessa época. Um grupo de jovens. E aí, a gente estava tendo experiência com o Espírito Santo e eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, né? E aí um dia, um rapaz pegou e chegou pra mim e falou assim: Renata, eu fui batizado no Espírito Santo e eu não... E isso era novo pra gente. E ele falou, eu fui batizado no Espírito Santo e eu comecei a falar em línguas e não consigo controlar. Eu falo em línguas 24 horas e eu tô conversando aqui com você, daqui a pouco eu saio daqui e tô falando em línguas. Eu falei, bicho, tu não foi batizado no Espírito Santo não. Eu falei desse jeito pra ele. Tu não foi batizado no Espírito Santo não, cara. Eu nunca ouvi falar desse negócio. Que a pessoa... E eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, já falava em línguas naquele tempo. Só que eu nunca tinha ouvido dizer de pessoas que falavam em línguas e que não conseguiam controlar. Tipo assim, ela começava a falar em línguas, daqui a pouco ela falava em línguas toda hora. Se ela ia no banheiro, ela falava em línguas, se ela ia no céu, ela falava em línguas. Eu falei, bicho, acho que você não foi batizado no Espírito Santo, não. Acho que você buscar mais um pouquinho, você vai ser batizado no Espírito Santo. Olha que absurdo isso, né? Matou o menino. Matei o menino, porque o menino já tinha sido batizado no Espírito Santo, ele estava recebendo um impacto de Deus da vida dele, e isso deve ter ficado marcado na vida dele por resto da vida. Pede desculpa. Não, Jesus salvou ele, minha irmã. Porque aí, a gente estava, Jesus ajudou ele. E a gente estava no encontro, e aí nesse encontro, o pregador falou, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente fica falando em línguas o tempo todo. Aí ele deu um tapa na minha cara, né? Porque eu tinha acabado de dizer que o menino não tinha sido batizado no Espírito Santo. E Jesus foi tão bom nesse dia, porque ele salvou a vida do menino, né? O menino falou assim pra mim, tá vendo? Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu falei, pois é, meu, você tá certo. Glória a Deus. Agora, e nisso é que eu falo da questão do medo, entendeu? Porque como eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu achava, isso não é de Deus não, eu nunca vi isso na vida. Eu vejo acontecer hoje em dia. E eu penso assim, a gente é tão prepotente que a gente acha que porque a gente nunca viu, a gente se acha tão de Deus, que a gente fala assim, como eu nunca vi, deve ser que não existe. É a mesma coisa de você chegar hoje na igreja e dizer assim, não, o fulano foi curado de lepra, sei lá. Cara, isso não é de Deus não, esse cara que você tá falando aí, fulano orou e ele foi curado. Não, isso aí não é de Deus não. Por quê? Porque eu nunca vi. No fundo eu nunca vi isso. Por que você acha que isso é de Deus? A minha avó, ela faz parte de um movimento, assim, tradicional, que tá começando a virar, né? Carismático, pentecostal. Aí uma vez ela falou assim pra mim, esse negócio de falar em línguas é muito moderno. Não é pra mim não. É o negócio mais E é exatamente isso. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Mas aí uma coisa é eu limitar isso na minha vida. Entendeu? Hoje em dia, se uma pessoa chegasse pra mim e falasse isso, eu nunca ia dizer, eu não foi batizado com o Espírito Santo. Até porque eu já vi tanta coisa doida na vida, que qualquer coisa que você me disser, meu irmão, Jesus me levou lá no inferno e eu vi lá um bocado de coisa, meu irmão, eu acredito. Eu acredito. Se você me disser hoje que Jesus fez, eu acredito. Por quê? Porque eu tô tentando romper dentro de mim. E eu digo tentando porque, sei lá o que eu vou fazer amanhã, né? Dia de amanhã, quem sabe Deus, mas essa coisa de você tentar dizer que conhece tudo de Deus. Porque quando você limita isso na sua vida, é uma coisa. Agora, quando você limita isso na vida de outra pessoa, que é o que a gente como líder, como pastores, como frente de igreja faz. É limitar o que Deus faz na vida da outra pessoa, que ainda é pior. Que em vez de você guardar aquela tua limitação para você e deixar a pessoa fluir no Espírito de Deus, e com tanto medo da pessoa estar andando pelo caminho errado, aí eu acho que ela está andando pelo caminho errado, acho que esse caminho não é sério. E você pega e limita, trava a pessoa. E aí ela nunca tem experiência dela com Deus. Então, essa foi uma experiência de medo que eu tive, que eu acho que é bem o que acontece hoje em dia. Eu acho também que hoje
a gente está vendo o que Deus está fazendo através das crianças. Para mim, é algo novo. Só que depois que eu fui vendo que lá novamente na rua Azul, ele já estava fazendo, né, já. Com criança. Só que é algo novo que Deus está fazendo, na verdade. Que novo nada, ele já fez isso. É porque ninguém reconheceu até hoje, né? É. Alguns ministérios estão reconhecendo, mas outros podam totalmente. Eu era de uma igreja também que deixava as crianças brincando lá. E brinca, vai brincar. E não tinha contato delas com Deus, era só aquelas brincadeirinhas de estar lendo a Bíblia e tal, não sei o que, enrolando as crianças no domingo. Mas de estar ela junto lá com os adultos, de estar em oração, que as crianças podem receber coisas de Deus, vixe, já vi muita liderança, completando o que a Renata falou, de podar, que eles esquecem daquela palavra de Provérbios, que fala que Deus usa as coisas pequenas para confundir os sábios. Romanos, eu acho. Deus usa as coisas que ninguém dá valor para confundir os sábios e os entendidos. E eles esquecem que às vezes Deus pode usar o menorzinho, que nem ele usou Gideão. Gideão era o menor cara era da menor tribo, da tribo menos importante de Israel, da família menos importante da tribo dele. E Deus usou o Gideão, cara, velho, pra gerar uma transformação geral em Israel. E às vezes crianças, pessoas que não são consideradas nas igrejas, recebem coisa nova do Espírito Santo e eles vão dividir isso com as lideranças. Pô, quem é você? Você da igreja que eu falo, você não tem nenhum discípulo, você não tem respaldo para falar aqui na igreja, você não tem Espírito Santo dentro de você, porque você está lá, né? Que nem a gente falou esses dias, se você receber alguma coisa de Deus, você era o último daquilo. Aí falar, aí eles podam totalmente o movimento do Espírito Santo e se a galera não tiver um emocional legal, destrói a vida do cara, velho. Isso eu acho pesado, velho. E poda o movimento do Espírito Santo, velho. O Espírito Santo deu coisa nova ali pra igreja toda, pra participar do mover. E a galera poda. E continua naquele mover anterior. Esse aqui é o maior problema, né? Porque assim, não fica a minha imagem. Fica... Quem sai prejudicado não é eu. Quem sai prejudicado é o que o Espírito Santo está querendo fazer na vida daquela pessoa. Tipo assim, igual a gente tava vendo, cara. Hoje, esses dias atrás, a gente conversando, que eu sou resposta de oração de outra pessoa. Aí eu vou entregar um negócio desse pra uma pessoa. Cara, talvez milhões de pessoas estavam esperando essa palavra. Que aí eu fui e matei ela. Agora tem uma história de um cara, ele é americano. Ele evangelizou uma pessoa, passou a vida dele inteira. Só falou de Deus para uma pessoa. Só que essa uma pessoa fez um reboliço no mundo inteiro de evangelismo. Evangelizou várias nações através desse cara. Agora já pensou se no nome dele eu não lembro. Agora já pensou se essa pessoa não investe tempo nele? Somente nele. E foi isso que Jesus falou para ele, ó, quero que você fique com esse cara. Transfere tudo para esse cara. Ele transferiu só para essa pessoa. Às vezes acha que perda de tempo, né? Uma pessoa só queria ter milhões, né? Teve evangelizado milhões. Pois aí, quando você estava falando disso, eu estava lembrando de uma experiência que uma pessoa me contou semana passada, que eu achei incrível. Foi assim, ela falou assim, ela participa de um ministério que tem ênfase em oração com crianças e tal, não sei o quê. Pelo menos diz ter, né? ênfase nisso e tudo, de acreditar que Deus usa as crianças hoje em dia e tal. Aí um dia, você estava nesse dia, o filho dela, que tem, sei lá, 3 anos, e outro, sei lá, tem uns 5 anos, chegou nela e falou: mãe, eu tenho línguas de fogo na minha cabeça. Que ele um dia ouviu a história de Pentecostes. Aí o Espírito Santo começou a falar com ele que ele tinha línguas de fogo na cabeça. E aí ele chegou na mãe dele e disse: mãe, eu tenho línguas de fogo na cabeça? Não, lógico que você não tem. A mãe falou, né? Foi. E aí veio o pequenininho, esse meu fogo grande, veio o pequenininho e meu: mamãe, eu tenho línguas de fogo na minha cabeça? E ela disse: não, você não tem línguas de fogo na sua cabeça. Os 2 filhos, falou. Os 2 filhos, a mesma coisa. E o Espírito Santo estava falando com eles, que eles
eles tinham língua de fogo na cabeça. Que eles podiam falar em línguas, né? E aí ela toda vez bloqueando, sendo que ela participa do ministério que tem ênfase em oração com criança, que acredita, que incentiva. Mas isso é uma coisa que não rompeu no coração. Eu achei incrível totalmente. Porque é uma coisa que é ensinado, que você vê e tudo, que é feito dentro da igreja, mas que não entrou no coração das pessoas ainda. Então, quando ela vê isso acontecer no dia a dia, aquilo se torna um confronto, assim, pra ela. E aí, de tanto esse cara perguntando pra ela, eu tenho línguas de fogo na minha cabeça, que eles não se conformaram com não. Acho que o Espírito Santo continuava falando, você tem, sim. Aí ele chegava, eu tenho língua de fogo na minha cabeça? Eu tenho língua de fogo na minha cabeça? Aí e ela estava vendo algumas experiências com Deus, aí falou, tem, minha filha, acho que você tem sim língua de fogo na cabeça. Já mudou de não ter pra acha que tem. Acho que tem língua de fogo sim na cabeça. Aí ele falou, poxa, que legal. O menorzinho, né, acho que tem uns 2, 3 anos, falou assim, poxa, que legal, que legal. Aí o outro que era maiorzinho perguntou também, mas eu tenho língua de fogo. Isso era em momentos diferentes. Primeiro vinha um, aí depois daqui 2 dias vinha outro. Aí eu tenho língua de fogo na minha cabeça e falou, tem, meu filho, você tem. Aí dessa vez ela tava com fé, tem, meu filho, você tem. Aí ele falou, então eu quero falar. Só que eu quero falar, e eu quero uma língua que tenha rádio, era uma criança, eu quero uma língua que tenha rádio, porque eu quero ouvir também o Espírito Santo. Eu não só quero ficar falando, eu quero entender também o que ele diz. Olha que coisa, rapaz, coisa louca, né? Ele falou, eu quero também entender o que o Espírito Santo está falando, eu não quero só falar. Eu quero uma língua, quando eu for falar a língua, eu quero que venha com radinho, pra mim ficar ouvindo. Tipo, você quer câmbio, aí o Espírito Santo não fala, ele me ouve, entendeu? É o máximo isso, achei o máximo do máximo. Aí, ela falou, tá bom, meu filho, a gente vai orar e você vai receber. E ele, até hoje ele está guardando esse dia de que eles vão orar. Eu nem sei se ele já recebeu, né? Mas que eles vão orar e que eles vão receber. E é menininhos, crianças ainda, né? E ela falou assim pra mim, eu não sabia que o Espírito Santo ia fazer uma coisa assim com uma criança de 2, 3 anos. Porque eu já vi criança de 7, 8. Eu falei, seu filho tem quanto? Ela falou, 6. Ele pode de 7, mas de 6 não. Alguma coisa, né? Ele tinha 7 e ela tinha visto com 8, alguma coisa assim. Tipo assim, o filho dela tinha 1 ano de diferença dos que ela já tinha visto. Ela disse, tá muito novo, hein? tá muito novo, né? Quem sabe no ano que vem, né? Por enquanto ainda tá muito novo. E aí o Rony falou assim pra ela que Deus fazia com criancinha pequena, que isso não era um empecilho pra Deus, que a gente que colocava um empecilho, né? Para aquilo que Deus estava querendo fazer. Realmente. E foi uma coisa muito interessante, porque isso acontece demais. Uma intervenção. Desculpa aí. Aí, isso é uma coisa que acontece demais, porque muitas vezes a gente está em locais que a gente ouve falar de cura, mas a gente não crê na cura. A gente ouve falar muito de oração com criança, de criança profetizar, e a gente não abraça aquilo, não faz aquilo se tornar realidade, porque a gente não crê, porque a gente não acredita. Então, mesmo que não é o fato de a gente estar dentro do ministério que tem ênfase no profético, que significa que a gente vai acreditar no profético. Que a gente está dentro do ministério que crê na cura divina, que a gente vai se aprofundar naquilo. Se a gente vai se aprofundar naquilo. O que move as coisas começarem a acontecer na nossa vida e não na vida do pastor, do obreiro, do não sei quem, é que a gente comece a acreditar e fazer aquilo. Comece a viver aquilo. Se a gente ouviu sobre oração com criança, então a gente vai pegar as crianças, vai trazer para cá e vai orar com elas, e vai deixar elas orarem. Se a gente aprendeu sobre cura, a gente vai começar a orar por pessoas que estão doentes. Ah, meu irmão está doente, eu vou orar por ele para ele ser curado. É isso que faz a proeza sair do coração de Deus e vir para a terra.
Porque enquanto não tem pessoas que acreditam de verdade, que praticam aquilo, a proeza fica só dentro do coração de Deus ou fica só liberada lá na rede, como o Bill falou. Mas ela não vem para a terra. Quando Deus entrega uma palavra e as pessoas não até escutam, mas não praticam, você deixa de praticar aquilo ali, eu acho que no fundo do coração você não acreditou naquilo ali, você deixa de praticar aquilo ali. Você tipo tá praticando aquilo ali meio que não acreditando naquilo ali. Eu acho que meio que você rejeita o Espírito Santo quando você recebe uma coisa dele. Você diz acreditar com a boca, mas com as suas ações você mostra que não acreditou naquilo ali. É igual quando essas coisas começaram a acontecer no meio da gente, a gente fez um estudo, né, sobre isso, e a gente começou a estudar sobre isso. Uma das palavras que a gente ouviu foi de que para você matar aquilo que Deus está fazendo com você, é só você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez antes. Os mesmos erros que você cometia antes, você continua cometendo, né? Não corrige, né? E não só o erro, mas a mesma atitude, entendeu? Uma atitude, mesmo você acreditando que é de Deus. Né? Você acredita que a cura é de Deus, mas você recebeu a unção de cura e você não ora por ninguém? Você continua fazendo a mesma coisa que você estava fazendo antes, tendo a mesma atitude. Isso mata o nome de Deus. Eu lembrei do episódio aqui agora, veio uma parente minha aqui na casa, e aí ela viu as fotos, viu o pó de ouro, o óleo na parede, ficou doida, né, pra vir aqui. E quando ela veio, eu e a Gabi oramos por ela, né, e aí o Espírito Santo entregou algumas palavras pra gente, e a gente falou, ó, o Espírito está falando isso pra você. E ela falou, nossa, mas isso é totalmente ao contrário do que eu tô vivendo, do que eu acredito. Nossa, Aí ela foi, aí indo de carro pra casa, voltando, ela foi junto comigo, dei carona pra ela, e ela não recebeu aquilo. Por se tratar de uma coisa contrária que ela estava vivendo no reino de Deus. E ela achou que por aqui a gente não tem uma formatação dos ministérios por aí, né, de liderança e tal, pá. E aí ela não acreditou, porque aqui a gente não tem títulos, né? Nós somos amigos de Deus, cada um tem sua ferramenta. E aí ela não reconheceu. O coração dela se fechou pra gente. E ela só faltou falar, não acredito no que vocês falaram. Pode acontecer pó de ouro aí, dente de ouro, não sei o que, mas vocês falaram pra mim aí, não faz sentido. Não foi o Espírito Santo que falou pra vocês. E continuou vivendo, escolheu. Continuar do jeito que ela queria. E a gente não interferiu, né? A escolha é livre-arbítrio, né, de cada um. Escolheu o caminho dela. E a gente falou, pô, caramba, essa palavra que a gente deu pra ela ia gerar uma transformação na vida dela 100%. Não quis. Foi, cara. Isso acontece demais. Eu falei, que pena, né? Tem muita gente recebendo coisa do Espírito Santo e não acredita. Uma vez essas coisas eu fico lembrando de uma palavra que a gente recebeu aqui alguns anos atrás. Ele falava assim que foi até o Mark Mudok que fala, né? Ele fala assim, quando Deus entrega algo através de outra pessoa para você que você não recebe e você não valoriza, Deus tira essa pessoa de perto de você. Assim, vem derramando, tem entregado várias coisas sobre a igreja, tipo Cirilo. Ele vem em vários locais, ele vai e entrega o que Deus está fazendo no Brasil, o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Algumas recebem. Quem recebe, sai igual essa parada pó de ouro. O Cirilo entregou, as pessoas que recebeu, aonde essas pessoas vão, acontece a mesma coisa, independentemente do Cirilo. Tipo assim, onde a Renata vai, acontece a manifestação de pó de ouro. Ela vai lá, entrega, e eu recebo. Aí, aonde eu vou, acontece a mesma coisa. Porque eu recebi aquilo. Aí onde eu estou indo também está acontecendo a mesma coisa. Deus está se manifestando com pó de ouro, está se manifestando através de um amor sobrenatural. Aconteceu isso com os meninos daqui, né, da do Guará. Eles vieram aqui, receberam a transferência, e aonde eles vão, até dentro do carro, enche de ouro. Onde eles vão hoje, nas casas onde eles vão, nas igrejas onde eles têm, tem acontecido isso. Foi legal aquela vez que a gente foi na casa do Ademar, do apóstolo Ademar, da galera do Nova Geração, do pai do Gustavo.
E aí a gente orando por ele, onde ele estava sentado, onde ele sentava ao redor dele, brotava ouro do chão, né, velho? E ele nunca tinha vivido uma experiência dessa de receber pó de ouro. Ele ficou. Foi a primeira impressionado. vez que ele recebeu. E só ele que recebeu, a gente não recebeu. A gente ficou lá com os filmes hoje, porque eles sabem. E ele disse, gente, Deus tá mandando só pra mim hoje. Ouro. Em todo lugar que ele sentava, dava pó de ouro. Mas o que mais me impactou dessas experiências que a gente teve com Deus foi o dia que a gente orou no hospital pela Dona Elizabeth, né? Que é a mãe da Elsa. Que foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Talvez, se eu tivesse ido naquele tempo, há 9 anos atrás, eu diria, cara, isso não é de Deus não, porque eu nunca vi. Loucura, né, aquilo ali. Porque a gente foi orar por ela no hospital e quando chegou lá começou a brotar óleo da parede. Óleo da parede, óleo da janela. Deus começou a derramar óleo dentro do hospital e óleo que a gente não tinha levado e que começou a sair. Brotar de dentro da parede, brotar de dentro da janela. Escorria, né? Escorria as gotas enormes. Aquela foi uma das experiências que mais me impactou. Que legal. Foi muito legal. A Elza olhava assim pra fora, eu não acredito que esse negócio é. Ela olhava pra fora assim pra ver se alguém não tava jogando lá de fora. E é legal porque os médicos estavam falando que já não tinha chance mais pra ela, né? Que ela tava em coma e dali era só esperar a morte dela. Né? E as pessoas, a Elza e as pessoas ao redor dela, da igreja, já estavam pensando que isso era verdade, né? Estavam pegando isso como verdade. E foi legal ver o óleo saindo da parede que a gente viu, né? Que Deus queria totalmente ao contrário, né? Que era vida pra ela. Eles passaram o quê? Uns 3 meses? Ou mais mesmo? Acho que tem uns 3, 4 meses já se passaram desse dia do óleo na parede escorrendo. E hoje ela já tá. Já tá bem velha, já saiu do coma, já tá quase tirando a traque, né? E as pessoas, ela tá impactando os médicos lá. Os médicos falam que ela só tá esperando a morte. Daqui 10 dias ela já tá em casa. Os médicos que estavam esperando só a morte dela, agora já tudo quebraram a cara. Deus mudou de morte pra vida, decreto de morte pra vida. Naquele dia, foi incrível mesmo. E o interessante foi que a gente foi lá, orou por ela, saiu o óleo. E depois, quando a gente saiu de lá, foi pra igreja. Quando acabou o culto, ela ligou e falou assim, ligou pros líderes da igreja, que era da igreja dela, e falou assim, nós tínhamos ido pra igreja dela. Aí ela ligou pra eles e falou assim, tá saindo óleo da parede até agora. Tinha tipo umas 3, 4 horas que a gente já tinha saído do hospital e o óleo ainda tava escorrendo, tá brotando óleo até agora. E a igreja, que era a igreja dela, a igreja que ela congregava, nossa, a igreja ficou impactada com isso. O pessoal falou, meu Deus, como é que é esse negócio? Porque ninguém nunca tinha visto, nem a gente também não tinha visto. E a gente estava lá e eles iam perguntar pra gente o que tinha acontecido. Foi muito bacana. Foi muito legal. Foi uma das experiências que mais me impactou. Foi legal. O mais me impactou mas antes eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que me impactou. Porque tem gente que não acredita no Espírito Santo e tem gente que acredita no que o Espírito Santo faz, mas que o Espírito Santo só age através de uma pessoa. O que vocês acham? Como assim, o Espírito Santo? Tipo assim, ele não age sozinho? Ele só vai agir se o ministro ministrar sobre as pessoas, entendeu? Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que Jesus, que o Espírito Santo pode agir. Que o Espírito Santo pode agir tanto ele mesmo tocando a gente como alguém ministrando. A gente tem histórico aqui, fatos de que isso aconteceu. Ninguém fez nada, o Rafael mesmo, ninguém. Foi ele mesmo. O Espírito Santo, não, isso que eu ia falar, é que eu acredito que o Espírito Santo ele não precisa de. Tem um amigo da gente que ele é um mediador. A gente estava fazendo alguns treinamentos lá na ALE, né? A ALE é a Associação Linguística Evangélica Missionária. Evangélica Missionária, isso. Aí a gente conversando com algumas pessoas lá, a gente ouvindo históricos do que o Espírito Santo está fazendo em algumas aldeias, onde ele mesmo está indo. Onde ele mesmo está indo diretamente do pajé, está dando experiências para o pajé e o pajé está ficando abismado com aquilo, está
entendendo que é outro espírito, que não é aquele que ele cultuava. Ele tá vendo, tem alguma coisa diferente aqui. Ele tá vendo que é algo diferente, está buscando isso. Ou seja, é o Espírito Santo mesmo, não tem nenhum missionário nessas aldeias. Tem alguns missionários em aldeias distantes do outro lado, só que eles estão ouvindo as histórias assim. Ou seja, então é o Espírito Santo fazendo, independentemente de pessoas. Eu creio que ele vem independentemente das pessoas, mas o coração das pessoas atrai ele para o lugar. O coração que deseja por ele. Tem um dia que eu estava aqui a contar esse episódio que eu tinha tendinite aqui há 6 anos. E vocês oraram por mim. E a Carol, Randy Clark orou por mim. Tom Jones. E não acontecia nada. Há 6 anos já. E tinha uns 6 meses. 6 meses não, uns 3 meses que eu estava aguentando de dor. Um dia a gente foi num evento, eu estava carregando o Data Show. E ele escorregou do ombro aqui. E eu segurei para não deixar o Data Show cair no chão. Nossa, velho, foi uma dor tão terrível que eu quase mijei nas calças, velho, de dor. Nossa. E eu já tive 3 hernias de disco, fui curado também. E era uma dor que era mais forte do que as hernias de disco, velho. Que as hernias de disco ainda entrevava minhas costas ainda. E eu, nossa Deus, tem que me curar disso aqui, porque tinha muitas coisas que eu não conseguia fazer mais, só usava essa mão. Minha esposa às vezes ia brincar comigo, então falava comigo, puxava aqui assim, eu ia brigar com ela, porque não conseguia, doía pra caramba, eu quase chorava também. Aí um dia a gente estava aqui, trocando ideia com Deus e o Espírito Santo, aí quando a gente acabou de falar, aí eu mexi, eu falei, caraca, velho, tá doendo mais, velho. Eu falei, caramba, ninguém ministrou cura sobre mim, várias pessoas oraram por mim, Tom Jones, 24, como eu falei, e foi um simples toque do Espírito Santo, veio aqui, não precisou ninguém orar por mim, nem nada, ele veio, me tocou e eu fui curado, velho. Eu falei, caraca, legal, velho, isso foi uma experiência bacana, velho, de que ele não precisa... Ele usa sim as pessoas, mas não necessariamente ele precisa de alguém pra agir. Onde há liberdade, ele age. Eu acho que nesse dia a gente estava orando por uma outra pessoa, não era? Hoje você estava orando pelo Chris, que veio do Coreia. Foi. A gente estava Que veio orando dos pelo Estados Unidos. Cris Veio visitar a casa. e ele foi curado. Cada Quem vez- vai entender? O que que tá? Sei lá, né? Talvez o Espírito Santo tenha esperado chegar gente aqui pra dar o testemunho, tá ligado, né? É, pode ser. Eu vou esperar pra você ser curado só naquele dia. Ninguém sabe, vai que o Cris estava querendo ouvir aquilo, né? Querendo, cara, eu preciso de ter uma manifestação de cura, assim. Aí É, tá eu aqui, gosto, aí né? ouve. Do lado. Aí sabe o que o Espírito Santo quer, né? Legal. Desse jeito, né? Mas olha assim, que ele faz independentemente da gente, né? Igual quando esse pessoal me falou, cara, ele falava assim, que tinha 190 aldeias que não tinha sido alcançado ainda. Há uns 6 meses atrás. Eu, vixe, não ouviu falar de Jesus? Falei, não tá longe de Jesus voltar então. Não tá não. Mas depois que eu ouvi essa história, eu falei, legal demais, é bom demais ouvir isso. Porque é ele mesmo indo, entendeu? Porque 120 aldeias que não foram alcançadas ainda, que não tem nenhum missionário ainda. Eu falei, caraca, então tá longe de Jesus voltar. Mas quando eu vi isso, então ele tá fazendo mesmo. Chegando. Boa? Mirando aí. Então, finish. Então beleza, pessoal. Até a próxima.